Vocês? Espero que sim. Sobre a evolução dos equipamentos de tomografia, vamos fazer agora um resumo de forma que possamos entender o quanto sua evolução foi importante. Então, matéria, tomografia e vamos estudar sobre esta evolução tecnológica. Então, nós temos aqui o primeiro equipamento, ele foi evoluindo, e hoje nós podemos trabalhar com essas imagens aqui 3D, imagens de reconstrução. Bom, é importante mostrar um pouquinho sobre isso aqui, não obstante hoje já ter equipamentos que substituem, mas além dos exames que nós fazemos frequentemente, diariamente, em um serviço de tomografia, ela também pode ser usada para punção, né, e biópsia. Um exemplo bem simples, nós temos aqui um tumor, o médico precisa tirar um pedacinho dessa região aqui para o estudo, para fazer biópsia. Então ele usa esse tipo de ferramenta, que tem um grampinho no final, ele vai grampear, e ele vai fazer o que? Ele faz um corte da região, e essa agulha aqui, esse material é colhido, e aí manda para biópsia. A tomografia também pode fazer esse tipo de serviço. Geração. Foi apresentada à Sociedade Científica por Rosenfield em 1972. Então, nessa primeira geração de tomógrafos, apresentava algumas características iniciais, que nos faz entender essa evolução. Primeiro, o feixe de radiação ele era muito estreito, media 3 por 13 milímetros, espessura de um lápis, fazia múltiplas varreduras lineares sobre o objeto, coletando informações em torno de 160 feixes distintos. Então, após a primeira varredura, o tubo sofria uma rotação de 1 grau e assim iniciar nova varredura e coletar outros 160 feixes na nova projeção. Então, esse processo é repetido por 180 vezes, variando-se de cada projeção e além do grau. A matriz era bem pequena, 80 por 80, por isso a gente tinha imagens de péssima resolução. Um corte podia chegar a 5 minutos no estudo de crânio, mais de 1 hora. Então, princípio de rotação e translação. Então, nós temos aqui o tubo de raio-x. Então, ele fazia um giro de 180, mais outro giro de 180, mais a rotação, para emitir a dose de radiação e fazer o corte. Então, isso era muito demorado, por isso, 5 minutos para um corte e 1 hora ou mais para realizar um exame de crânio. Aqui nós temos as características, princípio de translação e rotação, feixe retilíneo único, tempo de 4 a 6 minutos o corte, tinha apenas um detector e só realizava tomografias de crânio. E aí nós temos a geração. O equipamento da segunda geração trouxe como inovação a aquisição de dados a partir de um conjunto de detectores, e não mais um único, como o da primeira geração. Então, essa tecnologia, pessoal, possibilitou a redução drástica do tempo de aquisição da imagem. Então, suas características são: primeiro, o feixe passou a ser laminar em forma de leque suficiente para cobrir um conjunto de detectores, que podia variar de 20 a 40, isso aí dependia do fabricante. A redução do tempo para 15 segundos em cada corte, não 5 minutos mais, mas agora 15 segundos. As doses de radiação ainda era muito alta, o aumento do número de detectores passou de 1 ou 2 ou 4 para 20 a 40, dependendo do fabricante. Evidentemente, hoje esses equipamentos eles não podem ser comercializados por conta dos níveis de radiação incompatíveis com a legislação. Então, o princípio continua, translação e rotação. O feixe ainda é pequeno, os detectores aumentou, o tempo de 20 a 30 segundos.
Tá? Esse é o equipamento da segunda geração. Na terceira geração, a coisa deu uma melhorada. Observe que, né, a tecnologia teve uma mudança, vamos dizer assim, quase que radical. Surgiu no ano de 1977, apresentando uma evolução significativa, porque eliminou o que conhecemos de varredura linear. Então, ele não precisava ir e voltar. Então, o movimento do tubo passa agora a ser contínuo, de 360 graus, com uma parada, claro. O feixe raio-x ele foi ampliado, o tempo de reconstrução das imagens diminuiu em média 30 segundos. Houve um grande aumento de detectores, em média 600 unidades, suficiente para coletar dados de um feixe largo de radiação, né? Girava em sincronia com o tubo de raio-x. Então aqui a gente tem o tubo e aqui a gente tem os detectores. Ele passou a ser em formato de leque. Então aqui ele fazia o giro de 360 graus, parava, corte, giro de 360 graus, parada, corte, e assim sucessivamente. Então, suas características. Essa aqui mudou, agora é só rotação. Tá? A rotação conjunta do tubo com os detectores, então eles giravam juntos. Feixe de raio-x em leque, então alargou mais, possibilitou mais cortes mais finos e exames mais rápidos. Múltiplos detectores de 260 a 520 e o tempo de corte de 5 a 10 segundos. A quarta geração também teve uma mudança, né, um pouco, melhorou um pouco o equipamento, porém a gente tem alguns agravantes, que é o custo altíssimo desse equipamento que não foram comercializados. Então a quarta geração nasceu em 1981, tá? Surgiu com um conjunto de detectores distribuídos pelos 360 graus do gantry, ocupando assim todo o anel. Ó, observe que o conjunto de detectores agora está em todo o anel. Tá? A principal inovação observada a partir desse equipamento foi a introdução da tecnologia Sleep Ring. Né? O que é isso? É o giro de 360 graus ininterrupto, contínuo, tá? Além de, evidentemente, evitar a questão dos cabos. Né? Na terceira geração ainda existia muitos cabos que atrapalhavam isso aí. Beleza? Então, a ausência de cabos permitiu o giro contínuo, tá? Numa mesma direção, sem precisar ir e voltar, agilizando assim o processo de aquisição, além do processamento mais rápido das imagens. Possuía em torno de 4.800 detectores distribuídos, tá, por toda a circunferência do gantry, né? É o que nós já vimos aqui. Então, agilizou ainda mais o processo da aquisição de imagem. Houve uma melhoria significativa na estabilidade dos detectores, porque eles estavam fixos, girando, tá? Mas o seu alto custo, né? Poucas unidades desse equipamento de quarta geração foi comercializado. Então a gente tem, ó, princípio continua de rotação, rotação agora apenas do tubo, porque os anéis eram fixos, múltiplos detectores fixos, né, no anel, o feixe alargou-se e o tempo baixou para 2 segundos, tá? Cada corte. Então aí nós temos a quarta geração. A gente chama ela de helicoidal, que é o sistema helicoidal, ou aspiral, forma de mola. Tá vendo aqui, ó? Forma de uma mola, ó. Tá? Sucedeu os equipamentos da quarta geração, quer dizer, foi substituído, tendo associado a tecnologia Sleep Ring, claro, ela vai continuar até a última geração, que permitiu a contínua, né, movimentação do tubo, ao mesmo tempo que a mesa se deslocava. Os cortes tomográficos são obtidos com a mesa em movimento,
de forma que as fatias não são necessariamente planas, mas em forma de uma hélice, enquanto o método assemelha-se ao modo aspiral. Então, ele é uma hélice porque você consegue depois juntar essas imagens, fazer um pacote dessa imagem para a gente reconstruir imagens multiplanares e principalmente imagens em 3D. Então, um sistema de computador moderno mais potente, né? Evidentemente serviu de base para que o método ganhasse agilidade. O exame de crânio, nesse equipamento aqui, levava apenas 20 segundos, diferente do equipamento da terceira geração, que levava, né, minutos. Novos conceitos foram introduzidos nessa nova geração de equipamento. O primeiro deles foi a revolução, que é o giro de 260 graus do conjunto de tubo detectores. O pitch, que é o deslocamento da mesa pela espessura do corte. E o último é a interpolação. O que é isso? Isso gera imagens quase que imperceptíveis ao olho humano. Devido ao quê? Devido ao sistema da hélice, né? Resultando em uma imagem aspiral, uma imagem em mola. Tá? E aí nós temos as características, a rotação agora passou a ser contínua, não tem parada. Movimento de translação da mesa, isso é, a mesa agora ela passa a se movimentar enquanto os cortes são sendo feitos. Tá? Tempo agora baixou de subsegundo, muito rápido. Tubo com foco, uma fileira de detectores, reconstrução instantânea, né? Uma fileira de detectores aqui, no caso, por conta do sistema helicoidal. Reconstrução instantânea, ilimitada capacidade calórica do tubo, eles conseguiram fazer com que a potência do tubo não esquentasse tanto, em alguns exames a gente tinha que mudar o protocolo. Aumentou a cobertura anatômica, isso é, nós temos agora imagens maiores, tá? Exames com menos filmes. O que é isso? São exames com mais qualidade, que tem possibilidade de fazer estudos, né, nos monitores. Beleza? Então aqui nós temos a tecnologia. Nós temos os equipamentos chamados multi-slice, muitos cortes. Então, slice, corte. Ou também podemos chamar de multidetectores. Ele agora vai ter várias fileiras de detectores. Uma evolução do sistema helicoidal, tá? Agora com múltiplos conjuntos de anéis de detectores, de forma, né, que foi feita estrategicamente emparelhada, tornando possível que a aquisição simultânea de vários cortes de imagem em apenas um giro de 360 graus. Tá? Então a gente vai ter tubo, né? E a gente vai ter uma fileira de detectores. Então, dependendo, por exemplo, esse aqui tem 8 canais. Se ele tem 8 canais, o que acontece? O tubo vai girar 360 graus e vai fazer 8 cortes de vez, 8 imagens de vez, e assim sucessivamente. Então, os primeiros equipamentos dessa geração apresentavam apenas 4 conjuntos de detectores. Então, 4 imagens por giro de 360. Hoje, nós já temos equipamentos com 128 ou mais detectores, que inclusive possibilitam uma aquisição de 140 imagens por segundo. Então, as suas características é o que é? Rotação contínua do tubo, translação da mesa. Então, o tubo está girando e a mesa está entrando, né? Essa translação aí, a mesa está em movimento. Tubo com duplo foco, 2 fileiras de detectores, redução do tempo de escaneamento. Então, tem algumas empresas que eles dividem essas fileiras aqui. Né? Se é, por exemplo, 12 fileiras, ele faz uma fileira de 6 e outra fileira de 6. Então, isso é uma tecnologia. O que a gente precisa entender aqui é que, enquanto o tubo gira 360 graus,
dependendo do equipamento, é a quantidade de corte. Então, se esse equipamento aqui é de 64 canais, um giro de 360, 64 cortes, né, ou 64 imagens de uma vez só. E aqui a gente tem uma demonstração dos detectores, tá vendo? Isso aqui é uma foto de um detector, né? Ele é mais largo porque ele tem várias fileiras de detectores, como está mostrando aqui, tá vendo? Cada fileira, uma imagem. Se tem 12, 12 imagens. 128 imagens por giro. E aí, possibilitando cada vez mais a reconstrução de imagens. Nós temos aqui o exemplo por várias imagens reconstruídas, tá vendo? Olha a qualidade desse 3D aqui, ósseo. E por aí vai. Tá? Por enquanto, é só isso. É importante lembrar que esta aula é apenas um resumo do conteúdo. Consulte o PDF, as apostilas, para responder às atividades. E qualquer dúvida, estamos no e-mail, né, para sanar essas dúvidas.